Olá turma, tudo bem? Vamos agora conhecer as programações iniciais e complementares de uma SFI Pro 6. Eu abri aqui o programa da o software da SFI Pro 6 e vocês vejam que ele me deu um aviso aqui, igual deu quando a gente estava trabalhando com uma S4000. Não foi possível conectar-se ao módulo de injeção. Para enviar e receber mapas ou ativar o trace e o tempo real, conecte-se ao módulo. O seu módulo, a porta USB e clique em conectar. O que acontece? Como a gente está trabalhando só no software, eu, nesse momento não tenho uma injeção conectada, ele já me avisa, não tem conexão. Eu só dou um OK e sem problema. Tá? Aí tenho todas as opções. Vamos iniciar um mapa novo mapa. Lembra que eu tenho o assistente do primeiro mapa? Como a gente já passou pelo assistente do primeiro mapa, nós não vamos fazer agora, nós vamos conhecer diretamente. Então, pular assistente. Ele está abrindo um mapa novo para mim poder começar a trabalhar nesse mapa, ou nesse caso, a conversar com vocês para mostrar quais são as configurações da linha SFI. Você olhando aqui o layout da página, como já dito antes, entre essa nova linha da Ingepro, tanto a sequencial quanto a EFI, a linha EFI V2, é muito parecido, com algumas diferenças que vamos começar a ver a partir desse momento. Então vamos lá, lembra que a gente sempre fala, eu sempre falo para vocês que o software você tem que interpretar como se fosse uma pergunta que ele me faz? Pois bem, está aqui, vamos ver as configurações de ignição, tá? Que tipo de sinal de rotação você está utilizando? Se é uma roda fônica 60-2, 48-2, 36-1, 36-2, 30-1, 30-2, 24-1, 24-2, 12-1, 12-2, 12+1, 4+1. Roda fônica configurável, se você tem alguma coisa de diferente. Se eu estou usando um distribuidor AM, se eu estou usando uma roda fônica Subaru, uma Mazda 12+1, que é diferente dessa roda fônica 12+1 aqui, uma do Mazda específica, do Nissan 180+1, do Nissan Skyline, do Subaru 36-2, -2, enfim, eu escolho qual a roda fônica eu queira aqui, tá? Sempre lembrando, pessoal, isso que nunca é bom, nunca é demais lembrar para vocês. A roda fônica, quanto maior o número de dentes ela tiver, melhor fica a leitura de rotação e o controle do ponto de ignição para nós, porque diminui a quantidade de graus em que o virabrequim está rodando. Então vamos lá, uma 60-2, a cada 6 graus do virabrequim eu tenho um ponto de informação. Se eu pegar uma 30-1, por exemplo, a cada 12 graus, quer dizer, então vai aumentando. Então quanto maior o número de dentes, mais preciso é o meu funcionamento, tá? A próxima situação que nós temos, ele está perguntando que tipo de motor, se é um pistão, se é motor a pistão ou rotativo. Até aqui tudo igual, a linha 4000, né? Aí se eu for trabalhar com uma roda fônica programável, eu tenho aqui o número de dentes, que eu posso trocar, né? Subir ou descer, enfim, Você viu que aqui em cima ela já me mostrou, Eu tirei da 60-2, ela já me disse, opa, é uma roda fônica configurável, né? E o número de falhas também, tá? Eu posso alterá-lo de acordo com a roda fônica que eu queira. O que eu digo sempre, pessoal, nós não precisamos reinventar a roda, tá? Vamos utilizar o que já tem no mercado, o que é mais fácil e mais econômico. Eu sempre aconselho a 60-2, tranquilo? Alinhamento do sensor. Então lembram lá, coloca o motor em PMS, o motor está em PMS. Eu vou contar no sentido anti-horário. A partir da falha, começo a contar quantos dentes eu tenho até chegar no meu sensor de rotação. E aí eu vou colocar aqui, sempre lembrando que é bom respeitar, pessoal, aquela tabela que a gente passou para vocês, né? Se é um motor 4 cilindros, fica legal colocar entre o 15º e o 20º dente. Se é um motor 6 cilindros, entre o 10º e o 15º. E um motor 8 cilindros ou mais, entre o 5º e o 10º dente. Não que se você montar um pouquinho fora disso não vai funcionar, mas dentro dessa orientação funciona melhor, porque eu tenho os demais dentes para ser dividido entre os outros cilindros. Tranquilo? Vamos lá. O alinhamento do primeiro dente. Lembra que quando a gente vai funcionar o motor pela primeira vez, a gente vai vir aqui em cima em calibrar ponto
vamos travar e vamos conferir com a pistola. Isso é num capítulo posterior, mas vai ser aqui se a gente precisar fazer alguma alteração. E vamos fazer para que os senhores compreendam melhor. Quando eu não estou usando distribuidor, ele não me aparece aqui, tá? Se eu colocar a opção distribuidor aqui em cima, ó, ele me some os alinhamentos e me dá o tamanho do RAW e me dá o avanço inicial do distribuidor. Eduardo, como eu faço para calcular o tamanho da janela? Você não precisa calcular. Você deixa aí 72 graus. Quando você funciona o motor em tempo real, vai abrir aqui do lado uma janela que vai dizer para você capturar tamanho do RAW. Aí você vai clicar ali, a injeção própria captura o tamanho da janela e fala: a sua janela tem tantos graus, porque isso pode variar de um distribuidor para o outro, ok? Então, quando eu coloco o distribuidor aqui, ele já me dá essa opção e me abre aqui, ó, RAW ou distribuidor MSD, tá? É o que vai mudar na questão do meu distribuidor. Quando é roda fônica, aí não importa o modelo, ele me dá essas opções, me esconde as opções do distribuidor e me diz se é RAW ou indutivo o meu sensor de rotação. Tranquilo? Então aqui ele vai me perguntar que tipo de sensor você está usando, RAW ou indutivo. Sinal da borda de subida ou borda de descida. O que é isso? Coloca o motor exatamente em PMS. Aí eu tenho o sensor, tá paradinho, e a minha roda fônica vindo. Então, quando está nem sempre no PMS, quer dizer, quando começou a chegar ali, que deu o PMS do motor, às vezes o meu sensor, o dente da roda fônica pode estar no meio, pode estar entrando ou pode estar saindo. Então, às vezes eu tenho que, durante o funcionamento, nos primeiros funcionamentos, para mim melhorar às vezes o funcionamento do meu motor, eu inverto aqui, ó, tá em borda de subida, eu coloco estava em borda de descida, coloco borda de subida e vou lá e experimento de novo a calibração, experimento se o motor pega melhor. Quer dizer, eu faço sincronismo, venho fazendo sincronismo da fônica com o meu sensor. Tranquilo? Isso a gente vai fazer aí esses testes para que vocês vejam melhor capítulos futuros. Sensibilidade do meu sensor é os filtros que eu tenho interno no meu sistema para filtrar possíveis ruídos que tem por uma roda fônica não tão perfeita, que às vezes a fresa não fez ela tão perfeita, que o meu sensor não seja um sensor que esteja funcionando tão bem, então cria ruídos e me dá interferências no funcionamento, tá? Aí eu sempre começo pelo nível 1 e vou aumentando de acordo com a necessidade, tá? De repente o meu motor funciona, bate na partida, pega legal, porém quando chega a 2, 3, 4 mil, ele fica como se fosse um limitador de RPM, e eu estou aqui no nível 1, eu passo para o 2, passo para o 3, passo para o 4 para filtrar esse ruído, tá? E tirar essas interferências, tá? Próximo, fase do comando. Eu tenho aqui não utilizado, indutivo ou RAW. Se eu vou usar uma bobina por cilindro, né, fazer ignição sequencial e vou usar a injeção sequencial, pessoal, eu tenho que usar a fase, tá? E sempre melhor que você puder usar na fase sensor RAW. O indutivo funciona, mas o RAW é melhor, tá? Então aqui, ó, uma coisa que vocês já devem ter observado que mudou em relação, eu vou abrir aqui o software da 4000 para que vocês observem, tá? Uma coisa que mudou, por exemplo, que não tenho na SFI e tenho na linha 4000, na 4000 e na 8000, é a sensibilidade aqui do sensor, tá? Da voltagem inicial e final do sensor aqui, ó. Ele está abrindo aqui o mapa e eu já vou mostrar para os senhores, olha aqui, ó. A tensão de referência para o RPM baixo e a tensão de referência para o RPM alto. Eu tenho na linha 4000 e na linha 8000 e não tenho na linha SFI, ó. Na SFI eu não tenho, tá? Então, com uma SFI Pro 6 fica um pouco mais difícil a gente compartilhar sinal de rotação. Se você for manter aí a injeção original do seu carro, se for fazer um suplementar, pegar a sua injeção programável e colocar em cima de um carro para manter a rede CAN, a eletrônica toda embarcada e a rede embarcada do seu carro, e você for compartilhar, deixar a injeção original controlando algumas coisas do carro e uma IngePro fazendo só a parte de ignição e injeção de combustível e controles
de tração e borboleta, por exemplo, tá? Não que você não consiga, mas às vezes se torna um pouquinho mais trabalhoso, mas também em muitos casos funcionam, tá? Então eu não tenho aqui a referência de tensão, ó. Essa referência de tensão aqui, ó, eu não tenho na linha SFI Pro 6, ok? Vamos lá, seguindo, então eu coloquei a fase do comando, ele está me perguntando borda de subida ou borda de descida? A mesma coisa. Coloco o meu motor em PMS, volto um quarto de volta, meia volta no sentido anti-horário, e quando eu paro isso aí, nesse momento o meu sensor tem que estar cortando a fase, tá? O meu sensor de fase lá tem que estar sendo cortado pela fase. Se for no distribuidor, a chapinha do distribuidor tem que estar cortando o sensor. Se for um sensor na polia do comando, tem que estar alinhado ali. Então, se ele está entrando, ele está subindo o sinal. Se ele está saindo, ele está descendo o sinal. Então eu posso também brincar aqui com borda de subida ou borda de descida para ver o que funciona melhor. E o que é o sincronismo da fase? Olha só que eu tenho duas coisas aqui, foi dito anteriormente e vamos dizer de novo. De 1 a 360 ou de 361 a 720 graus. Significa, por exemplo, vamos lá, o que é você estar com o balanço no cilindro 1? É eu estar com o motor em PMS e as duas válvulas do cilindro 1 estarem fechadas. Quer dizer, o cilindro 1 está para a explosão. Se é um carro 4 cilindros, o cilindro par dele normalmente é o cilindro 4, isso não no Subaru e nem no Volkswagen, mas vamos dizer que é um AP, tá? O cilindro par dele é o 4, e o 4 está em balanço, está fechando a válvula de escape e abrindo a válvula de admissão. Então o cilindro que está em explosão é o cilindro 1. Quando eu coloco a fase e o sincronismo lá, faço o sincronismo dela, eu tenho que sincronizar pelo cilindro 1, o resto a injeção faz automaticamente o sincronismo. Só que muitas vezes eu coloco em PMS e não confiro se os cames do comando estão no balanço para cima do cilindro 1. Ele pode estar no PMS, mas o cruzamento estar para o cilindro 1 e não para o 4. Aí eu vou lá e coloco, por exemplo, o distribuidor. E vou bater na partida, o carro está fora de sincronismo. Então, para mim não precisar retirar o distribuidor fora e dar meia volta, ou se eu furei a polia do comando na posição errada, para mim não precisar fazer isso, eu inverto. Eu digo, ó, não está na primeira volta, está na segunda volta o sincronismo da fase. Então eu já não preciso mais trabalhar mecanicamente, eu faço isso eletronicamente. Vamos fazer esse teste no carro em funcionamento também. Sinal de ignição. Nós temos dois sinais de ignição. Você está usando uma bobina que tem módulo interno, tranquilo. Então aqui, ó, bobina com ignição. Você está usando uma bobina que não tem módulo interno, então você está usando o nosso ISD, aquele módulo para fazer a ativação da bobina, tá? Então você usa ou um ISD barra bobina com ignição interna, é uma opção. A outra opção, ó, MSD barra sinal negativo. A gente colocou MSD porque é o módulo mais conhecido, o módulo de potência, que são os módulos capacitivos. Por que capacitivos? Tem capacitores internos para aumentar a potência da bobina, tá? Então, você tem que ter um cuidado muito grande aqui. Se você está usando um módulo MSD, um MW, um Crane, um Petronix, não importa qual o módulo, se eles for capacitivos, você tem que colocar que ele é um MSD barra sinal negativo, tá? O que acontece, Eduardo, se eu colocar uma bobina com ignição interna e colocar que é um módulo é um MSD? Nesse momento, pessoal, quando você ligar a chave, ele vai estar atracando, porque ele vai mandar o sinal negativo direto. E quando a gente usa uma bobina com ignição interna, o sinal fica positivo e só quando ele fica carregando com positivo, fica parado com neutro, né, com positivo, e quando ele vai carregar ele dá um pulso negativo. Então o que acontece nesse momento? Você ligou a chave e fica carregando a bobina. E você sabe, por exemplo, um duelo de bobina, a gente já falou, a gente vai falar de novo daqui a pouco, carrega durante lá entre 2 a 3 milissegundos, entre 2 a 4 milissegundos. Imagine você ligar a chave e deixar carregando 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Em 10, 15 segundos torrou sua bobina. E se o caso for inverso, se estiver usando uma MSD e sem querer colocar ISD, você pode também estar queimando aí, pode não, com certeza irá queimar. Primeiro bobina, depois o módulo de ignição e depois o seu módulo de gerenciamento, sua ECU, no caso uma Ingepro. Então cuidar muito com isso aqui, tá, pessoal? São poucos os momentos
em que você pode queimar o seu módulo durante a programação. Esse aqui é um deles. Próximo, que número de cilindros do carro que você está usando? Então está aqui, ó, 4 cilindros, 3 cilindros, 2 cilindros, 1 cilindro e assim por diante, entendeu? Você pode estar utilizando aí quantos cilindros você queira, tá? No caso aqui vamos deixar um 4 cilindros, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Duel inicial. O que é duel, para quem ainda não se lembra e não está se recordando? É o tempo de carga da bobina. Então aqui eu vou indicar qual que é o tempo de carga. O inicial, que normalmente sempre é maior, e o final menor. Por quê? Porque abaixo as revoluções, abaixo os RPMs, eu tenho mais tempo para a bobina carregar, descarregar e descansar. Tá? A 1000 RPMs eu tenho um tempo, a 8000 meu tempo é menor. Então o meu tempo de carga também é maior. O que acontece se você aumentar o tempo de carga final? Você está aumentando a potência da bobina, o tempo de carga está. Porém, vai chegar lá em cima, vai emendar o pulso, ela vai carregar e não vai ter tempo de descarregar. Então o carro vai falhar em alta. Você pode vir aumentando sim. Desde, Eduardo, eu girei meu carro 8000. Eu posso passar aqui para 3,30, 3,40 experimentar? Pode. E aí você tem que ir controlando a temperatura da bobina e a temperatura do seu módulo de ignição. Se eles começarem a esquentar demais, significa que o seu duel pode estar muito alto, tá? Esse duel, lembra, a gente já falou sobre isso aí, ele está relacionado aí à construção da bobina. Cada bobina, cada indústria que fabrica uma bobina, ela indica qual o duel certo para ela. Isso aí vem na parte técnica da bobina. Então você precisa, para quem não sabe, precisa correr atrás ou perguntar para a gente, que a gente vai descobrir. Se a gente já não tiver na nossa documentação, a gente vai descobrir e vai passar para vocês. Tranquilo? Mapa de ignição simplificado e completo. Vamos colocar aqui, vamos dar uma olhadinha no mapa de ignição. Aqui, ó, olha só, um mapa de ignição simplificado é esse aqui, ó. Eu tenho uma linha, aqui eu tenho RPM 400, 500, 1000, 1500, 2000, e aqui também eu posso alterar aqui, eu posso vir e alterar essas escalas aqui, ó, configurar as escalas, isso aí a gente vai ver mais pra frente, do jeito que eu quero de baixo aqui aumentar a escala e diminuir de alto, eu posso, tranquilo? Mas só para vocês entenderem, cancelar, tá? O que é um mapa simplificado e um mapa completo. Vamos passar aqui para o mapa completo de ignição. Passou para o meu mapa completo de ignição. Perdão, aqui, ó, mapa completo de ignição. Tá vendo? Aqui ele repetiu a mesma linha e colocou a mesma linha. No caso aqui, estamos trabalhando com motor aspirado, linha de depressão. Repetindo essa linha para todos os RPMs do motor. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, passar para o motor turbo aqui para vocês verem aqui. Está aspirado por MAP, vamos colocar um turbo por MAP, tá? Olha aqui, ó, ele já me liberou todo o meu mapa. Ao invés que se eu vier aqui e colocar que ele é simplificado, eu volto aqui e ele só tem uma linha, ó, tá? Só tenho uma linha de RPM e aí eu vou ter as correções aqui embaixo. Tá, eu tenho a correção por MAP. Quando eu digo que ele já é completo aqui, ó, essa minha linha completo, essa minha linha já vem para cá, ó, as linhas de RPM e as linhas de pressão, tá? Então fica um mapa mais completo. E eu ainda continuo com todas as correções, inclusive com uma correção a mais por MAP. Mas sempre que a gente vai começar, enquanto ainda não se tem uma experiência muito grande, sempre indico começar com o simplificado, e depois, com o passar do tempo, conforme você vai ficando mais especializado no assunto, você vai transformando ele para completo. E o próximo passo aqui, sequência de ignição. O que é a sequência de ignição? Eu tenho aqui a saída 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu tenho 8 saídas de ignição, e aqui é a minha sequência. Então olha aqui, não é um motor 4 cilindros? Eu tenho a sequência 1, 2, 3 e 4, tá? Então, a saída 1, eu quero que faça o quê? O cilindro 1. A minha saída 2, que vai ser a próxima ignição, o que eu quero? Qual o cilindro que eu quero que ela exploda, né? Que ela dê a faísca na bobina? Vai depender de como eu montei a saída. Estamos falando que nós pegamos um carro 4 cilindros. Vamos dizer que eu coloquei a saída 1, né, no cilindro 1. Vamos dizer que eu coloquei a saída 2 no 2, a saída 3 no 3 e a saída 4 no 4, tá?
Fiz a ordem. Fio 1 no cilindro 1, fio 2 no cilindro 2, fio 3 no cilindro 3, fio 4 no cilindro 4. Como que eu tenho que dizer que vai ser a minha ordem? Então tá aqui, ó. Saída 1 no cilindro 1, tá? A sequência 2, então explodiu o cilindro 1, tá? Vai explodir o próximo cilindro, é o motor AP. Qual que é o cilindro da explosão? Cilindro 3. A próxima explosão é no 4 e a próxima explosão é no 2, é a ordem de ignição, 1, 3, 4, 2, tá? Se eu liguei o fio 1 no cilindro 1, fio 2 no cilindro 2, fio 3 no cilindro 3 e fio 4 no cilindro 4. Agora, se eu liguei o fio 1 no cilindro 1, o fio 2 no cilindro 4, o fio 3, desculpa, é 1, 3, 4, 2, fio 1 no cilindro 1, fio 2 no cilindro 3, fiz a ordem. O fio 3 no cilindro 4 e o fio 4 no cilindro 2. Aí eu tenho que voltar àquela ordem aqui, ó, porque eu já fiz na ligação do fio, eu fiz a ordem certa, tá? Eduardo, eu fiz assim a ligação, só que sem querer eu troquei o fio, a saída 2 com a saída 4. Não tem problema, você vem e faz isso aqui, ó. Pronto, tá? Você tinha sem querer na hora de ligar, você ligou o fio errado, você vem e acerta a ligação na sequência dos fios. Então você já não precisa, se sem querer você errou, você pediu para alguém instalar, você funcionou lá, poxa, mas está funcionando só 2 cilindros, você vai ver, ficou ligado o fio, vou ter que abrir o chicote. Não precisa, você vem aqui na sequência de ignição e altera a sequência da forma com que você queira ou que você precise. Tranquilo? Então nós acabamos de ver aqui a configuração da ignição de uma SFI Pro 6. Vamos para o próximo vídeo, onde vamos ver as configurações de injeção. Aguardo vocês!